A fita adesiva cedeu com um estalo seco. Ícaro puxou a tampa da caixa de papelão e o porta-malas do carro prata ficou aberto como uma boca denunciando o segredo. O sol de Campinas batia forte no asfalto e subia em ondas, mas Amália sentiu foi frio. Lá dentro não havia lembrança, nem bagunça de rotina. Havia pastas alinhadas, envelopes com etiquetas, folhas impressas, um pendrive e um celular antigo guardado numa sacola plástica. Tudo organizado demais para ser inocente. Abre direito, Amália disse, sem elevar a voz. Ícaro tentou sorrir, mas a pele do rosto dele endureceu. Mãe, isso é coisa de trabalho. Amália ignorou. Pegou o papel dobrado preso com um clipe na lateral da caixa. Era uma lista com nomes, valores, datas, endereços em São Paulo e na Baixada Santista. Grampeado atrás, um comprovante de transferência bancária. Ela sentiu o coração acelerar, não de emoção, mas de alerta. O que é isso? Ela perguntou. Trampo, ele respondeu rápido, olhando para os lados como quem procura alguém ou uma saída. Amália puxou uma pasta e abriu. Entre cópias de documentos e contratos, havia uma folha com o nome dela, Amália, no topo. A assinatura parecia dela, mas não era. A palavra procuração saltou como uma pancada. A mão dela tremeu. O estômago afundou. Mesmo assim, ela não gritou. Eu não assinei isso aqui, ela disse. Atrás, a idosa do coque branco, Nairê, falou baixo, como quem confirma um pressentimento antigo. Essa é a caixa. A caixa onde eles guardam o plano. Se você está assistindo agora, comenta de onde você está vendo e continua comigo, porque o que a Amália encontrou nessa caixa muda tudo hoje. Se inscreve no Afonso Story para não perder as próximas partes dessa história. Ícaro deu um passo para perto, a mão esticada. Me dá isso. Amália puxou a caixa contra o peito, como se estivesse protegendo a própria vida. Não. O rosto dele perdeu o resto de gentileza. Você vai fazer escândalo aqui? Eu não vou gritar, Amália respondeu. Eu vou resolver. O celular de Ícaro vibrou no bolso. Ele olhou a tela e empalideceu. Amália viu o nome piscando por um segundo antes dele virar o aparelho. Zuleika. Ela não conhecia aquele nome, mas reconheceu o medo no olhar do próprio filho. Quem é Zuleika? Amália perguntou. Ninguém, ele cortou, desligando rápido. O celular vibrou de novo. E de novo. Ícaro apertou o aparelho como se quisesse esmagar a urgência com os dedos. Nairê soltou um suspiro curto. Ele não está sozinho. Amália respirou fundo. O estacionamento parecia um palco, com gente passando, um ponto de ônibus mais adiante. Ela segurou a caixa e a pasta azul e olhou para a porta de vidro do cartório do outro lado da rua. Minutos antes, ela tinha saído dali aliviada. Eu vou voltar lá dentro, ela disse, já virando o corpo. Ícaro riu sem humor. Vai fazer o quê? Me denunciar. Amália encarou o filho. Ela tentou achar nele o menino que pedia colo quando tinha febre, o adolescente que jurava que nunca ia abandonar a mãe. Só encontrou um adulto que falava como se ela fosse um obstáculo. Eu vou impedir você de terminar o serviço, ela disse. O cheiro de asfalto quente trouxe a lembrança do começo daquela manhã. O sol do meio-dia batia no asfalto quando a porta do segundo tabelionato de notas e protestos se abriu e o ar quente da rua invadiu a recepção. Para qualquer pessoa, era só um prédio. Para Amália, parecia uma sala de julgamento. Ela saiu com a pasta azul apertada contra o peito. Dentro estavam cópias autenticadas da escritura, 2 certidões e uma procuração que ela assinará com a mão tremendo de emoção e medo. Ao lado dela, Ícaro soltava um sorriso grande demais para aquele lugar. Viu como foi fácil. Rapidinho, ele disse, deslizando o braço pelo ombro da mãe. O gesto parecia carinho, mas tinha algo de posse, como se ele já segurasse o que queria. Amália tentou sorrir de volta, mas havia uma pedra no estômago. Ela vinha adiando aquela transferência havia meses. Ícaro insistia que era precaução, que era melhor deixar tudo encaminhado, que depois seria pior. Ele falava com tanta certeza que parecia especialista. E Amália, cansada de ouvir que não entendia dessas coisas, cedeu. Na calçada, o barulho dos carros e o calor pareciam empurrar as pessoas.
Foi aí que uma voz diferente cortou a pressa. Moça! Moça! Amália virou, estranhando ser chamada assim, e viu uma senhora bem mais velha apoiada num guarda-chuva fechado, sacola de feira na mão. A pele era enrugada, mas o olhar era aceso, atento. O cabelo branco preso num coque baixo tinha cuidado de quem ainda se respeitava. A senhora se aproximou e falou baixo, como quem entrega um segredo para salvar alguém. Na saída do cartório, sempre tem gente assinando coisas sem saber, ela disse, sem olhar para Ícaro. Depois mirou Amália. Não doe nada ao seu filho antes de ver a caixa. Amália congelou. A caixa. Ícaro soltou uma risada curta, forçada. Mãe, bora. Tá ouvindo conversa de gente confusa. A idosa não se abalou. Chegou um pouco mais perto. Se você ama seu filho, veja a caixa. Se você se ama, veja a caixa hoje. Amália sentiu um frio atravessar o peito. A senhora não parecia bêbada nem perdida. Parecia lúcida demais. Quem é a senhora? Amália perguntou. Me chamam de Nairê, ela respondeu. Meu nome não importa. Importa o que você vai fazer com o seu. Ícaro puxou o cotovelo da mãe. Bora! A gente ainda tem coisa para resolver. Mas Amália não se mexeu. O olhar de Nairê tinha urgência de quem já pagou caro por confiar. Amália olhou para o filho e perguntou, sem medo de parecer chata. Que caixa é essa? O sorriso de Ícaro falhou por um segundo, curto, mas suficiente. Foi como ver uma máscara escorregar. Que caixa, mãe? Que viagem! Nairê apontou com o queixo para o estacionamento ao lado do cartório. Veja! Você vai entender. Amália sentiu a humilhação subir, porque parecia cena. Mas algo dentro dela, a parte que tinha sobrevivido a luto, falta de dinheiro e noite chorando calada, deu um comando simples. Não assine sua vida sem saber o preço. Ela soltou o braço do filho. Eu quero ver. Ícaro respirou fundo. Mãe, para com isso. Eu quero ver a caixa. O trânsito pareceu diminuir o volume. Ícaro encarou a mãe com a expressão endurecida. Amália percebeu ali que ele não estava preocupado com ela ficar nervosa. Ele estava preocupado com ela descobrir. Tá bom, ele disse, controlando a voz. Mas é besteira. Agora, com a caixa nos braços e o nome Zuleika martelando na cabeça, Amália entendia que aquilo tinha sido um teste. Ela deu mais um passo em direção ao cartório, sentindo medo no corpo, mas segurando a decisão com mais força. Ícaro veio atrás, falando baixo, tentando recuperar o controle. Você vai se arrepender, ele sussurrou. Amália não respondeu. Só apertou a caixa contra o peito e atravessou a rua. A porta de vidro refletiu o rosto dela por um instante. Era o rosto de alguém que tinha acabado de acordar. Amália entrou no cartório com a caixa abraçada ao peito e a pasta azul presa debaixo do braço. O ar-condicionado bateu no rosto dela e trouxe um alívio que durou pouco. O frio não era conforto. Era contraste. Do lado de fora, o sol queimava. Do lado de dentro, o silêncio parecia pedir que ela não fizesse barulho. A atendente do balcão ergueu os olhos e demorou um segundo a entender o que via. Amália colocou a caixa em cima do mármore, abriu a tampa e mostrou as primeiras folhas, devagar, para que a moça enxergasse sem tocar. Eu preciso falar com o tabelião, Amália disse. Agora. A atendente engoliu seco. A senhora tem horário marcado? Tenho uma urgência. A palavra urgência fez a moça olhar para o vidro da entrada. Do lado de fora, Ícaro andava de um lado para o outro com o celular na mão. Ele falava baixo e olhava para dentro como se contasse minutos. A atendente pegou um ramal e chamou alguém. Amália sentiu o coração bater mais forte. O corpo dela queria sair dali e se esconder em casa. Mas a mente repetia, se ela recuar agora, eles vencem. Nairê entrou atrás, sem pressa. Sentou numa cadeira encostada na parede, como se aquele lugar fosse dela. Ela não dizia muito, mas a presença dela dava sustentação. Você vai precisar de foco, Nairê murmurou. Eles contam com seu susto. Um homem de camisa social apareceu e pediu para Amália acompanhá-lo. Era alguém da chefia,
com postura séria e voz de quem já viu confusão demais naquele balcão. Ele a levou para uma sala menor. A porta fechou, e Amália finalmente respirou. Me diga exatamente o que aconteceu, ele pediu. Amália começou pelo fim. Mostrou a procuração com assinatura falsa. Depois a lista com valores e datas. Depois os comprovantes. O homem folheou com calma, anotando num bloco, sem julgamento no rosto. Essa procuração não foi assinada aqui, ele disse. Mas pode ter sido feita em outro lugar, ou falsificada e apresentada como válida. Eu não assinei, Amália repetiu. Eu nunca autorizei ninguém a falar por mim. Certo. O que a senhora assinou hoje foi uma doação. Parte dos bens. Eu estava tentando organizar. Entendo. Nós conseguimos verificar o ato feito hoje e orientar medidas imediatas. Pode existir sustação, mas a senhora precisa agir rápido. E precisa registrar ocorrência. Isso é assunto policial. A palavra policial bateu forte. Amália pensou na vergonha. A vergonha, ela percebeu, era um veneno que protegia criminoso dentro de casa. Eu vou registrar, ela disse. O homem explicou o caminho. Guardar as provas, não entregar nada a ninguém, buscar um advogado, pedir bloqueio se houvesse risco de transferência e solicitar perícia na assinatura. Ele não prometeu milagre. Prometeu método. Quando saíram da sala, Amália viu Ícaro de novo, parado perto da porta, tentando parecer calmo. Ele desligou o celular no mesmo instante em que ela apareceu. Os olhos dele varreram a caixa como se quisessem tomar aquilo por força. Pronto, mãe? Já fez teatro? Ele perguntou, num tom baixo. Amália sentiu a raiva subir, mas manteve o rosto firme. Eu não estou fazendo teatro. Eu estou impedindo um crime. Ícaro abriu um sorriso torto. Você vai me destruir. Ela percebeu que ele dizia como ameaça. Nairê se levantou e ficou ao lado de Amália. Encosta nela e eu falo alto, ela disse. Ícaro ficou imóvel, medindo a cena. 2 seguranças observavam de longe. Ele engoliu o impulso e baixou a cabeça, mas os olhos continuaram duros. Você não sabe com quem tá mexendo, ele sussurrou para a mãe. Amália sentiu o medo subir, não por causa dele, mas por causa do nome no celular, por causa da lista, por causa dos endereços. Rede. Fase 2. Tirar ela de casa. Aquilo não era briga de família. Era plano. Ela apertou a caixa contra o corpo. Eu sei com quem eu estou mexendo, ela respondeu. Com gente que vive de enganar os próprios. Ícaro recuou um passo, como quem guarda raiva para depois. Isso não acabou. Amália não respondeu. Ela saiu pela porta de vidro, e o sol voltou a bater forte. A próxima parada seria a delegacia. Antes disso, ela precisava chegar em casa e conferir cada gaveta e cada papel onde Ícaro já tinha colocado as mãos. No caminho até o ponto de táxi, o celular de Amália vibrou dentro da bolsa. Número desconhecido, DDD do Rio. Ela não atendeu. A mensagem veio em seguida, curta, sem saudação. Devolve a caixa e ninguém se machuca. Amália parou na calçada. O sangue dela gelou. Ícaro estava do outro lado da rua, fingindo procurar algo no bolso, mas o olhar dele estava preso nela. Nairê não se espantou. É assim que começa, ela disse. Primeiro é ameaça. Depois é confusão. Eles vão tentar te isolar, te pintar como desequilibrada. Se você aceitar conversar sozinha, você perde. Amália entrou no táxi e pediu para ir direto para o apartamento. No retrovisor, ela viu Ícaro levantar o celular e falar rápido. Amália pensou em Zuleika, pensou na foto no rio, e sentiu que havia mais gente puxando as cordas. Quando chegou ao prédio, ela viu o porteiro olhar 2 vezes para a caixa. Dona Amália, seu filho passou aqui cedo, ele comentou. Disse que vinha ajudar a senhora com papelada. Amália agradeceu, mas por dentro entendeu tudo. Ele já tinha entrado no território dela. Nairê caminhava ao lado dela. Ele vai tentar te confundir, ela disse. Vai dizer que você está doente. Vai dizer que você esqueceu. Amália olhou para a rua e sentiu o próprio corpo cansado, mas a mente clara.
Ele não vai conseguir, ela disse. E acreditou. O apartamento cheirava a produto de limpeza, como se alguém tivesse tentado deixar tudo com cara de normal. Amália colocou a caixa na mesa da sala e ficou um instante parada, ouvindo o próprio silêncio. Ali dentro havia uma sensação de casa mexida. Nairê abriu algumas gavetas e fechou sem pressa. Ele entrou aqui, ela disse. Amália foi ao quarto e puxou a pasta de documentos. Estava mais leve. A cópia da matrícula do apartamento tinha sumido. A do terreno de Itupeva também. E a folha com senhas anotadas não estava mais lá. Ela voltou para a sala com o peito apertado. Ele pegou minhas senhas. Ele já vinha preparando antes do cartório, Nairê respondeu. A doação era só a parte bonita. Amália abriu a caixa e espalhou as provas. O papel com fase 2, tirar ela de casa, ficou por cima. Ela leu e sentiu o estômago revirar. O que significa tirar de casa? Amália perguntou. Pode ser despejo, interdição, ou te pintar como incapaz, Nairê disse. Quando tiram sua voz, tiram seu teto. Amália abriu o aplicativo do banco. A senha ainda funcionava, mas havia pequenas transferências recentes, valores baixos e repetidos, para um destinatário que ela não reconhecia. Aquilo parecia ensaio. Olha isso, Amália disse. Teste, Nairê respondeu. Se você não nota, depois eles levam mais. Amália ligou para o banco, pediu bloqueio de transações e troca imediata de senha. Anotou o protocolo e pediu um extrato detalhado. Ao desligar, não se sentiu segura. Se sentiu acordada. A campainha tocou. Não abre, Nairê disse. Amália olhou pelo olho mágico. Ícaro estava no corredor com uma sacola e um sorriso ensaiado, como se fosse um filho preocupado. Mãe, sou eu. Eu só quero conversar. Ele falou alto. Eu não vou conversar sozinha, Amália respondeu pela porta. Ícaro riu. Você tá ouvindo essa velha doida aí, né? Nairê chegou perto. Me chama de doida de novo. Houve um silêncio. Quando Ícaro voltou a falar, a voz tinha ameaça. Devolve a caixa. Você não sabe com o que tá mexendo. Amália fechou os olhos por um segundo. Você falsificou meu nome. Você entrou na minha casa. Você pegou minhas senhas. Você vai explicar isso na delegacia. Você vai chamar polícia para mim? Ícaro disse, tentando virar o jogo. Depois de tudo que eu fiz por você. Nairê sussurrou. Fica no fato. Amália endireitou as costas. O fato é que eu não assinei aquela procuração. E eu tenho prova. Ícaro mudou de tom. Doce demais. Tá bom. Amanhã eu te encontro com o advogado. A gente resolve como família. Sem escândalo. Eu já estou resolvendo, Amália disse. Você vai se arrepender, ele respondeu, e se afastou. O elevador fechou. O corredor ficou mudo. Nairê puxou uma cadeira. Agora eles vêm com papel. Notificação falsa, cobrança inventada, qualquer coisa para te fazer parecer frágil. Vão dizer que você esquece, que você se confunde, que alguém precisa administrar sua vida. Amália encarou a caixa. Eu não vou ficar sozinha. Ela pegou o pendrive e colocou no notebook. Surgiram pastas com nomes de cidades. Campinas. Rio. Santos. Amália abriu a pasta do Rio e viu prints, uma planilha com valores maiores e um nome repetido em linhas diferentes. Zuleika. Antes que ela pudesse pensar, o celular de Amália vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Ela já viu a caixa. Fazenda fase 2 hoje. Amália mostrou a tela para Nairê. A idosa ficou séria. Eles sabem que você sabe. Amália discou para a vizinha Dalma, uma mulher do prédio que sempre foi direta. Dalma, vem aqui agora. E chama alguém do condomínio. Eu preciso de testemunha. Dalma chegou em menos de 15 minutos, com uma sandália de dedo e o rosto fechado de quem já entra pronta para a briga. Atrás dela veio o porteiro, seu Rúbio, trazendo um caderno de ocorrências debaixo do braço. Eu ouvi você no corredor, Dalma disse. Seu filho tá doido. Amália não explicou com drama.
Mostrou fatos. A procuração falsa, a mensagem, a frase da fase 2. Dalma levou a mão à boca, depois olhou para Nairê como se perguntasse quem era. Nairê só assentiu, firme. Seu Rúbio, eu preciso saber quando ele entrou aqui, Amália disse. O porteiro abriu o caderno. Ele subiu hoje cedo. Disse que a senhora pediu ajuda com papelada. Eu autorizei porque é seu filho. Amália não culpou o homem. Ela anotou. Tem câmera. Tem no hall e no elevador. Dalma pegou o celular e já falou como ordem. A gente vai pedir as imagens pro síndico. E você não fica sozinha nem hoje nem amanhã. Se tentarem inventar que você tá fora de si, você vai ter gente para dizer a verdade. Nairê respirou fundo e, pela primeira vez, a voz dela tremeu um pouco. Foi assim comigo. Eu fiquei sozinha e eles falaram por mim. Quando eu dei por mim, eu já era visita na minha própria casa. Amália sentiu um nó na garganta, mas segurou. Comigo não. Um papel escorregou por baixo da porta, raspando no chão. Dalma se assustou e foi pegar. Era uma notificação impressa, com linguagem formal e ameaça de desocupação voluntária por descumprimento de obrigação. No fim, um telefone de contato e um carimbo que parecia verdadeiro demais para ser verdade. Isso chegou agora, Dalma disse, olhando para Amália. Eles já começaram. Amália pegou o papel com cuidado, como se fosse sujo. O telefone tinha DDD do Rio. No mesmo instante, o celular dela tocou. Número do Rio, de novo. Ela não atendeu, mas ouviu o toque ecoando na sala, insistente, como martelo. Nairê encarou Amália. Você não atende. Você registra. E você se prepara. Amália olhou para a mesa cheia de provas e sentiu uma certeza dura crescer por dentro. A fase 2 tinha começado. Amália guardou a notificação num saco plástico, tirou foto e pediu a Dalma para gravar tudo dali em diante. Se alguém batesse a porta, haveria voz, prova e gente. E Ícaro ainda nem sabia o quanto, naquele prédio inteiro. O papel escorregado por baixo da porta ficou no chão como um aviso. Amália não pegou de imediato. Observou a folha por alguns segundos, como se o simples contato puxasse mais problema para dentro. Dalma apanhou com 2 dedos e levou até a mesa, ao lado da caixa. O texto parecia formal, cheio de termos que assustam. Falava em desocupação voluntária e em regularização imediata. Tinha número do Rio, carimbo e assinatura ilegível. Tudo feito para parecer definitivo. Isso é falso, Nairê disse, sem aliviar. Mesmo falso, serve para apressar você, para te empurrar no impulso. Amália tirou fotos, guardou o documento em saco plástico e anotou o horário. O celular vibrou. Número do Rio. Ela deixou tocar até parar. Em seguida veio a mensagem. Se a senhora não sair por bem, vai sair por mal. Dalma prendeu a respiração. Seu Rúbio ficou vermelho, como se carregasse culpa por ter deixado Ícaro subir cedo. Chama o síndico, Amália disse. E registra no livro que eu recebi ameaça. Dalma começou a filmar a mesa, a caixa e a mão de Amália tremendo. Tudo documentado, ela falou. Nairê puxou uma cadeira para perto da porta. E ninguém abre para ninguém. Amália foi ao quarto e conferiu os documentos antigos. A escritura original do apartamento ainda estava ali. O alívio durou pouco. Se Ícaro tinha cópias, bastava uma mentira bem contada. O interfone tocou. A voz da portaria veio tensa. Dona Amália, tem uma mulher aqui dizendo que é sua parente. Nome dela é Zuleika. Ela diz que a senhora está confusa e precisa de ajuda. O estômago de Amália caiu. Nairê não se surpreendeu. Dalma falou alto, para a gravação pegar. Ela está lúcida. Você não autorizou ninguém. Amália segurou o interfone com força. Ela não é minha parente. Não deixa subir. Se insistir, chama a polícia. A portaria enviou uma foto de documento. Era uma procuração com o nome de Amália. A assinatura parecia dela, mas a data era de semanas antes. Eles fizeram outra, Amália disse, sentindo calor no rosto. Outra mensagem chegou no celular dela.
Estamos indo aí. A senhora não vai dificultar. A palavra estamos confirmou a rede. Dalma discou para o síndico. Eron subiu minutos depois, ofegante. Amália mostrou as mensagens e a procuração pela fresta da porta, com a corrente presa. Eu preciso das imagens do elevador e do hall de hoje cedo. E preciso que a portaria seja orientada a não liberar ninguém. Eron assentiu, assustado. Eu faço agora. Ninguém sobe sem sua confirmação por escrito. O interfone tocou de novo. A portaria disse que Zuleika estava gritando, exigindo subir, dizendo que Amália era incapaz e estava sendo manipulada. Nairê falou baixo. É assim que começa a interdição. Eles constroem uma história em que você é o problema. Amália respirou e respondeu com voz clara, para ficar registrado. Eu, Amália, estou bem. Não autorizo a entrada dessa pessoa. Se ela insistir, registrem como tentativa de invasão. O silêncio durou pouco. O elevador subiu e parou no andar. Passos no corredor. Batidas fortes na porta. Uma voz feminina falou como ordem. Dona Amália. Abre. É para o seu bem. Dalma filmava. Eron ficou pálido. Nairê repetiu, sem pressa. Não abre. A voz mudou. Impaciente. Se a senhora não abrir, vamos chamar assistência social. Vamos resolver do jeito certo. Amália sentiu medo virar raiva. Encostou na porta e falou firme. Eu já chamei a polícia. Eu tenho provas. Se vocês não saírem, vai piorar. Do lado de fora, houve um silêncio curto, como cálculo. Depois passos recuaram. O elevador apitou e desceu. Amália soltou o ar, tremendo. Dalma salvou o vídeo. Seu Rúbio anotou a ocorrência. Eron prometeu as imagens. Amália abriu o aplicativo do banco e pediu bloqueio total do cartão e das transferências. Solicitou troca de senhas e ativou aviso de qualquer movimentação. Pediu protocolo. Repetiu o número em voz alta para a câmera de Dalma e anotou também em papel. Depois enviou mensagem para uma advogada indicada por uma amiga antiga do bairro Cambuí. Ela se chamava Mirella. Amália escreveu só o essencial: procuração falsa, ameaça, tentativa de entrada, possível interdição. Mirella respondeu em seguida com objetividade: não assinar nada, registrar boletim de ocorrência, pedir medida protetiva patrimonial e reunir testemunhas. Eron ligou para a portaria e colocou o telefone no viva-voz, para todos ouvirem. A voz do porteiro tremia. Ela está aqui há 20 minutos. Disse que veio do Rio. Está com uma bolsa grande e uma pasta. Como ela é? Amália perguntou. Cabelos escuros, presos num coque apertado, óculos grandes, roupa social. Ela fala bonito, mas grita quando contrariam. Amália sentiu um arrepio. A mulher parecia ensaiada para parecer responsável. Parecia feita para convencer qualquer estranho de que a dona do apartamento estava fora de si. Nairê apontou para a caixa. Eles vão usar papel e postura. Você usa fatos. Dalma sugeriu uma medida simples. Liga para o 190 agora. Mesmo que demore, o registro fica. Amália ligou. A atendente fez perguntas, anotou o endereço, pediu descrição da tentativa de invasão e orientou a não abrir a porta. Amália pediu o número do atendimento e repetiu para a câmera. Nesse meio tempo, Ícaro mandou um áudio. A voz dele veio calma demais. Ele dizia que estava preocupado, que Amália tinha surtado, que uma desconhecida manipulava a mãe. No fim, pediu que ela abrisse a porta e entregasse a caixa, prometendo resolver tudo. Amália não respondeu. Salvou o áudio, salvou também as mensagens, e mandou tudo para Dalma guardar em outro celular, como cópia. Antes de dormir, Amália decidiu que, ao amanhecer, iria ao cartório com a advogada, pedir certidões atualizadas, e preparar uma denúncia completa. Ela não seria pega de surpresa outra vez. Já na manhã, Amália olhou para a caixa e para a frase da fase 2. Agora ela entendia. Tirar ela de casa não era metáfora. Era plano em andamento. E a fase 3 dela precisava nascer antes que a mentira virasse lei. De madrugada, Amália quase não dormiu.
O apartamento parecia menor, como se as paredes tivessem ouvido as ameaças e decidido apertar o ar. Dalma ficou no sofá, celular carregando, pronta para filmar qualquer movimento no corredor. Nairê ocupou a cadeira perto da porta, com o guarda-chuva encostado na parede, vigilante como sentinela antiga. Amália passou a noite revisando protocolos, salvando prints, separando documentos e escrevendo uma linha do tempo num caderno. Horário do cartório, hora da caixa, nome na tela do celular, ameaça por mensagem. Quando o dia clareou, ela tomou o café sem sentir gosto. O cheiro familiar não trouxe paz. Trouxe foco. Ela vestiu uma blusa simples, prendeu o cabelo e colocou na bolsa apenas o necessário. A caixa ficou lacrada de novo, agora dentro de um saco preto, para não chamar atenção no caminho. O síndico subiu cedo com um pendrive. Aqui estão as imagens do elevador e do hall, ele disse, evitando olhar para o rosto de Amália, como quem se culpa por ter deixado tudo acontecer. No vídeo, Ícaro aparecia entrando no prédio às 9h10, carregando uma sacola. Ele olhava para a câmera, depois desviava. Subia sozinho. Meia hora depois, descia com a sacola maior, mais pesada. Em outro trecho, Zuleika surgia na portaria, gesticulando, exibindo papéis, tentando convencer. Amália não chorou. Ela só salvou o arquivo em 2 lugares e anotou o horário de cada cena. Obrigada, disse ao síndico. Depois olhou para Dalma. Você vai comigo. Dalma não hesitou. Vou. Nairê também. Eu vou até onde você deixar. A advogada Mirella encontrou as 3 na entrada do prédio, no Cambuí, com uma pasta grossa e um jeito de falar que não gastava palavras. Ela ouviu o resumo, pediu para ver a procuração falsa e as mensagens. Olhou o papel da desocupação e balançou a cabeça. Ameaça e tentativa de fraude. E tem um risco alto de tentarem interdição ou transferência irregular. A senhora não conversa mais com ninguém sem testemunha. No caminho até a delegacia, Mirella orientou o básico que parecia óbvio, mas não era. Nada de áudio por impulso. Nada de encontro em cafeteria. Se tentarem te provocar, você respira e registra. A gente trabalha com prova. A delegacia do bairro já estava cheia. Amália sentiu a vergonha tentar voltar, aquela vontade de parecer discreta, de não expor a própria família. Mirella percebeu e colocou a mão no braço dela. Vergonha é o que eles usam para ganhar tempo. Amália assentiu. Quando foram atendidas, Mirella falou primeiro. Entregou a narrativa clara, a linha do tempo e as provas. O policial olhou os prints, pediu o vídeo do hall, pediu o áudio de Ícaro. Anotou nomes, perguntou o endereço, perguntou o valor do patrimônio. Amália respondeu com voz firme, mesmo quando a garganta apertou. No meio do depoimento, o telefone do plantão tocou. O policial atendeu, ouviu por alguns segundos e desligou com a testa franzida. Tem uma mulher na recepção dizendo que é assistente social e veio falar da senhora. Diz que tem denúncia de abandono e incapacidade. Amália sentiu o corpo gelar. Mirella se levantou. A senhora não vai sair desta sala. Eu vou ver quem é. Dalma apertou o celular, gravando. Nairê fechou os olhos por um instante, como quem reconhece o roteiro. Eu disse, ela murmurou. Mirella voltou minutos depois com o rosto duro. É ela. Zuleika. Não é assistente social. Está usando uma credencial falsa. Eu pedi para o delegado verificar. O policial respirou fundo. Vamos chamar para a identificação. Amália não viu Zuleika, mas ouviu a voz dela no corredor, alta, treinada, como se estivesse apresentando um relatório. A senhora está confusa, está sendo manipulada por uma desconhecida. O filho dela está desesperado. Ele só quer proteger a mãe. Amália sentiu o sangue ferver. Mirella não deixou que ela falasse. Quem vai falar é a prova, disse. Quando Zuleika entrou na sala, Amália entendeu porque a portaria quase caiu. Zuleika se vestia como autoridade. Blazer claro, óculos grandes, cabelo preso num coque apertado, pasta de couro. O sorriso dela era polido, mas os olhos eram frios, calculando cada reação. Dona Amália, Zuleika disse, como se fossem íntimas. Eu vim ajudar.
O seu filho está muito preocupado. Mirella cortou. Qual é sua profissão e seu registro? Zuleika hesitou um segundo, e o segundo entregou tudo. Eu trabalho com assistência. Isso não é resposta, Mirella falou. Mostre o registro. Zuleika abriu a pasta, tirou uma folha e estendeu. O policial analisou e franziu a testa. Esse documento não confere. A máscara dela não caiu totalmente. Ela tentou sorrir. Deve ter sido um erro de impressão. Mirella colocou os prints na mesa. Erro de impressão não manda ameaça por mensagem. Erro de impressão não tenta forçar entrada em condomínio. E erro de impressão não aparece em planilhas e conversas recuperadas. Zuleika olhou para Amália, e pela primeira vez o tom mudou. A senhora quer mesmo fazer isso com o próprio filho? Amália respirou. Queria gritar, mas não gritou. Olhou para o policial. Eu quero proteger minha casa e meu nome. Eu não autorizei nada. O policial pediu o telefone de Zuleika. Ela recusou. O delegado foi chamado. A conversa subiu de nível. No final, Zuleika foi conduzida para a identificação e para a apuração da credencial. No corredor, Amália recebeu outra mensagem, agora de Ícaro. Você me obrigou. Hoje você vai entender a fase 2. Dalma leu e empalideceu. Nairê pegou a mão de Amália. Eles vão tentar hoje. Mirella falou sem suavidade. A senhora não volta para casa sozinha. Vamos pedir medida protetiva, e vamos avisar o condomínio para acionar a polícia se ele aparecer. Amália olhou para o céu cinza por cima dos fios da rua e sentiu uma coisa estranha, meio medo, meio clareza. A fase 2 já estava em movimento. A fase 3 dela teria que ser mais rápida do que a deles. Se você quer ver a virada dessa história, se inscreve no Afonso Story, porque o que Amália vai fazer nas próximas horas vai expor tudo do jeito que eles mais temem. Quando saíram da delegacia, o celular de Amália tocou. Era o porteiro. A voz dele veio tremida. Dona Amália, seu filho está aqui embaixo com um caminhão. Ele disse que veio buscar suas coisas. Ele está tentando te expulsar agora. O telefone do porteiro parecia um peso na mão. Amália ficou parada na calçada em frente à delegacia, com Mirella ao lado e Dalma segurando o celular pronto para gravar. A voz de seu Rúbio veio trêmula. Dona Amália, seu filho está aqui embaixo com um caminhão. Ele disse que veio buscar suas coisas. Amália sentiu as pernas falharem, mas não caiu. Mirella esticou a mão. Me dá esse telefone. Ela falou firme. Seu Rúbio, ninguém sobe. Ninguém entra. O caminhão fica do lado de fora. Registre no livro e chame a polícia agora. Ao desligar, Mirella encarou Amália. Ele quer criar fato consumado. Se ele coloca suas coisas num caminhão, depois diz que você saiu por vontade própria. É a fase 2. Dalma soltou um suspiro de raiva. Ele não tem limite. Eu não vou dar esse palco, Amália disse. Elas voltaram rápido ao Cambuí. Ao chegar, a cena já estava montada. Um caminhão pequeno parado na rua, 2 rapazes de uniforme esperando, e Ícaro no hall, falando alto para vizinhos curiosos. Minha mãe não está bem. Está sendo manipulada. Eu preciso tirar ela de casa para cuidar. Quando viu Amália, Ícaro abriu os braços. Mãe, graças a Deus. Vamos embora. Amália não se aproximou. Mirella tomou a frente. O senhor não vai levar nada. A moradora está lúcida e acompanhada. Ícaro forçou um sorriso. Doutora, isso é assunto de família. Fraude e ameaça não são, Mirella respondeu. O senhor tem ordem judicial para retirar bens dela. Ícaro olhou para Amália como quem exige obediência. Você está fazendo papelão. Dalma ergueu o celular. Tá tudo gravado. Continua. Ícaro mudou o tom e se aproximou. Você vai acabar sozinha. Essa gente não te ama. A frase doeu, porque era um medo antigo. Mas Amália olhou para Dalma, para Mirella, para seu Rúbio na portaria, e respondeu sem gritar. Eu já estava sozinha quando eu confiava em você. Hoje eu tenho prova.
O síndico Eron apareceu com um caderno de ocorrências. Ícaro, sem autorização dela, ninguém sobe. Nairê chegou logo atrás, devagar, mas firme. Ícaro riu de desprezo. Essa velha tá envenenando minha mãe. Nairê não discutiu. Só falou para Malha. Baixo. Ele quer tirar seu chão. Não dá seu chão. Um policial entrou, chamado pela portaria. Mirella mostrou o boletim e as mensagens. O policial ouviu, olhou para Ícaro e pediu documento. Eu só estou ajudando, Ícaro disse. O policial apontou para Malha. A senhora autoriza ele a retirar qualquer coisa do seu apartamento? Não autorizo, Malha respondeu. Então o senhor vai se retirar. E o caminhão também, o policial disse. Ícaro respirou pesado. A máscara dele cansou. Ele encarou Malha e falou devagar. Você está comprando guerra. Malha sentiu medo, mas não recuou. Eu estou comprando paz. Ícaro chamou os rapazes. Eles ligaram o motor. Antes de ir embora, ele ainda tentou uma última encenação para quem assistia. Quando ela piorar, ninguém diga que eu não tentei. Dalma respondeu alto. Quando você for chamado, ninguém diga que ela não avisou. O caminhão saiu. Ícaro ficou do outro lado da rua com o celular na mão, olhando como se aguardasse ordens. Malha lembrou de Zuleika e sentiu o gelo na nuca. Na mesma hora, o celular de Malha vibrou com uma foto. Era a porta do apartamento dela, tirada do corredor, com a correntinha aparecendo. A legenda veio curta. Você não vai aguentar. Malha mostrou para Mirella. A advogada pediu para encaminhar imediatamente e salvar em 2 lugares. Isso é perseguição e tentativa de intimidação, ela disse. Dalma enviou também ao síndico e ao porteiro, pedindo registro no livro do condomínio com horário e print. Nairê abriu a bolsa e tirou um papel amarelado, dobrado em 4. É o meu boletim antigo, ela explicou. Eu guardei porque ninguém acreditou em mim. Quando começam com foto e ameaça, é porque querem te dobrar antes do papel. Malha guardou a imagem junto das outras provas e pediu a Eron para manter ronda no corredor naquela noite. Mirella recomendou trocar o segredo do interfone, avisar parentes de confiança e não postar nada em rede social. Dalma anotou tudo e colocou um cartaz discreto na portaria. Entrada somente com autorização escrita da moradora direta. Mirella puxou Malha para perto. Agora você muda o jogo. A fase 3 é antecipar. Elas subiram. Dentro do apartamento, Malha fechou a porta e respirou fundo. A mesa da sala virou base de guerra. Ela abriu a caixa e colocou tudo em ordem. Lista, procuração falsa, comprovantes, prints, áudios, a frase da fase 2. Por que a senhora me avisou? Malha perguntou a Nairê. Nairê demorou. Porque um dia ninguém me avisou. Eu doei antes de ver a caixa. Assinei para não brigar. Quando acordei, eu era hóspede na casa que paguei. Dalma parou de filmar por um instante, respeitando. Nairê continuou. Eu me calei por vergonha. A vergonha me roubou mais que meu filho. Hoje eu não carrego isso sozinha. Malha sentiu os olhos arderem, mas não cedeu ao choro. Ela pegou um caderno e escreveu 3 linhas grandes, como promessa. Proteger o patrimônio. Proteger a própria voz. Expor a rede. Mirella assentiu. Amanhã cedo, cartório para certidões, banco para bloqueios formais, e pedido urgente para impedir qualquer ato com base em procuração. Depois, perícia na assinatura. E a gente prepara uma reunião onde eles falem demais. Dalma voltou a gravar. Eles vão cair na própria pressa. Malha fechou a caixa e prendeu com fita, como se lacrasse o passado. Então a fase 3 começa agora. Se você quer ver como Malha vai virar essa guerra sem perder a dignidade, se inscreve no Afonso Story agora, porque a próxima jogada dela vai expor a rede inteira. O dia seguinte amanheceu com chuva fina, aquela que não assusta de longe, mas encharca a alma por dentro. Malha saiu do prédio com Mirella e Dalma, a caixa lacrada dentro de uma sacola discreta, como se carregasse um animal perigoso. Nairê ficou no apartamento, sentada perto da janela, observando a rua e o portão, porque alguém precisava vigiar o que as câmeras não viam.
No cartório, Mirella pediu certidões atualizadas do apartamento e do terreno. Falou de forma técnica, sem emoção, como se estivesse comprando um serviço qualquer. Amália só observava os rostos. Na saída, o celular de Amália vibrou de novo. Era uma mensagem curta, sem nome. A senhora está sendo registrada como incapaz. Logo abaixo veio uma foto de um formulário, com o nome dela no topo, e a palavra interdição em destaque. O coração dela disparou. Mirella viu a tela e não deixou o pânico crescer. Isso é pressão psicológica. Eles querem que você corra para assinar algo. Não faça nada sem mim. Dalma apertou o celular e começou a gravar. Se acontecer qualquer coisa, a gente tem sequência. Elas seguiram para o banco. Amália pediu bloqueio formal de procurações, aumento de segurança da conta, confirmação de biometria, e exigiu relatório das transferências recentes. O gerente tentou tratar como rotina, mas Mirella colocou o boletim sobre a mesa, e o clima mudou. Eu quero o protocolo de tudo, Amália disse. Quero por escrito. Quando saíram, o céu estava mais escuro. A chuva tinha engrossado. No caminho de volta, o porteiro ligou outra vez, sem respirar direito. Dona Amália, chegaram 2 pessoas. Uma diz que é do Conselho Tutelar, a outra diz que é da Assistência Social. Estão com uma pasta e querem subir. Amália sentiu a garganta fechar. Mirella respondeu por ela. Não é Conselho Tutelar. Peça identificação e diga que a moradora não autorizou. Registre no livro. Chame a polícia se insistirem. A ligação caiu. Dalma olhou para Amália. Eles estão tentando criar um dossiê falso. Vão dizer que você precisa de curador. Amália apertou os dedos até doer. A frase da caixa voltou como martelo. Tirar ela de casa. Quando chegaram ao prédio, havia gente no hall. 2 vizinhos conversando baixo. Uma mulher de colete claro discutia com seu Rúbio na portaria, apontando para o elevador. Um homem ao lado segurava uma prancheta e falava com calma exagerada. Eu só preciso conversar com ela, a mulher dizia. É protocolo. Mirella foi direto. Boa tarde. Qual seu nome completo e sua matrícula? A mulher piscou rápido. Meu nome é Lídia. Eu vim por uma denúncia. Mostre a matrícula, Mirella repetiu. O homem interveio. Doutora, é só uma visita. Não tem por que dificultar. Dalma filmava tudo. Amália ficou em silêncio, mas a presença dela ali era prova viva de lucidez. Lídia tirou um crachá, mas a foto parecia colada por cima. Mirella apontou para o policial que chegava, chamado pela portaria. Oficial, essas pessoas estão tentando entrar sem autorização. Já houve ameaça e tentativa anterior. Temos registro. O policial pediu documentos. O homem tentou argumentar. O policial insistiu. A mulher hesitou, depois deu um passo para trás. O homem guardou a prancheta rápido demais. Em segundos, os 2 saíram pela porta giratória, evitando a câmera. Um dos vizinhos, Sandro, comentou baixinho que já tinha visto aquela dupla na rua dias antes. Disse que perguntaram sobre a rotina de Amália e sobre horários. Amália anotou o nome dele como testemunha. Seu Rúbio soltou o ar, eles disseram que voltam com ordem. Mirella encarou Amália. Eles vão tentar transformar você em uma pessoa sem vontade. Por isso você vai ter testemunha o tempo todo, e por isso vamos protocolar um pedido judicial para impedir qualquer medida baseada em documento suspeito. Subiram juntas. Nairê abriu a porta e já perguntou sem rodeio. Vieram. Vieram, Amália respondeu. E vão voltar. Nairê apontou para a cozinha. Eu fiz café. Não é para acalmar. É para manter a cabeça acordada. Na mesa, Amália abriu a caixa e tirou o pendrive. Mirella conectou no notebook. Havia uma pasta nova que Amália não tinha visto. Dentro, uma conversa em aplicativo com um contato salvo como Zuleika Rio. As mensagens falavam em etapas, valores e um horário específico. Uma frase apareceu clara. Hoje a gente leva a chave. Dalma tapou a boca. Chave do quê?
Mirella ampliou a tela. Chave do apartamento. Eles querem te obrigar a entregar ou querem copiar? Amália sentiu um impulso de correr até a fechadura e trocar tudo. Mas Mirella levantou a mão. Calma. A gente vai agir com estratégia. Dalma perguntou o que fazer. Mirella respondeu com firmeza. Vamos montar uma rede rápida. Síndico, porteiro, vizinhos, e uma ronda extra. E vamos preparar um encontro controlado. Ele vai tentar aparecer como Salvador. A gente vai deixar ele falar demais. Amália olhou para a janela. Lá embaixo, um carro prata estava parado do outro lado da rua. O mesmo modelo do estacionamento do cartório. Ela não conseguia ver o rosto, mas sabia que estavam observando. O celular dela vibrou com outro áudio de Ícaro. Ele parecia cansado, quase triste. Mãe, abre a porta. Eu só quero te proteger. Você está se metendo com gente perigosa. Devolve a caixa e a gente esquece isso. A voz dele tinha uma armadilha. Se ela abrisse, ele entrava. Se ela devolvesse a caixa, ela ficava sem prova. Amália respirou e sentiu uma calma estranha nascer. Não era paz. Era decisão. Ela respondeu por texto, com Mirella ao lado, para cada palavra ter dono. Eu só converso com você na presença da minha advogada. Se você vier ao prédio, será registrado. Em menos de 1 minuto, veio a resposta. Então eu vou com alguém. Você vai assinar hoje. Dalma ficou tensa. Nairê fechou os olhos. Mirella pegou o telefone e encaminhou para o delegado responsável, pedindo orientação e reforço de ronda. Amália olhou para as 3 mulheres na sala e entendeu que não era só a vida dela em jogo. Era o direito de envelhecer sem ser apagada. Se inscreve no Afonso Story agora, porque quando tentam tirar uma idosa da própria casa, a história muda de nível. A campainha tocou. 1 vez. 2. 3. Insistente. E uma voz masculina apareceu do outro lado, mansa demais. Dona Amália, aqui é do cartório. A senhora precisa assinar um ajuste para evitar problema. Mirella levantou devagar, fez sinal para ninguém falar, e aproximou o olho mágico. O rosto que ela viu não era de cartório. Era de alguém que sabia mentir com confiança. Ela virou para Amália e sussurrou. Chegou a fase 2 de verdade. Mirella não abriu a porta. Ela encostou o ouvido, escutou a respiração do homem do lado de fora e respondeu com a voz firme, sem pressa. Qual cartório? Nome completo. Matrícula. E qual ato exatamente a senhora precisa assinar? Do outro lado, a pausa foi curta demais para ser consulta. Foi cálculo. É do cartório de Campinas. Um ajuste simples. Se não assinar, pode dar problema. Dalma continuava gravando, com o celular apontado para a porta e para o rosto de Amália. Nairê estava sentada, mas o olhar dela não piscava. Problema para quem? Mirella perguntou. O homem pigarreou. Para a senhora. Mirella inclinou a cabeça, olhando para Amália como quem confirma o óbvio. Não existe ajuste assim, avisado por interfone. O senhor pode deixar o documento na portaria e se identificar com o RG. Eu busco com o síndico. Não posso, ele respondeu rápido, já irritado. É pessoal. A senhora tem que assinar agora. Amália sentiu a raiva subir, mas permaneceu quieta. Era isso que Mirella queria. Quanto mais o homem insistisse, mais claro ficava que não era cartório. Mirella falou alto, para a gravação captar. O senhor está tentando forçar uma assinatura. Eu vou registrar isso agora. Se não se retirar, a polícia será acionada. Silêncio. Um passo para trás. Outro. O elevador apitou no corredor e o homem sumiu. Dalma soltou o ar, ele veio só para meter medo. Ele veio para colher sua assinatura, Mirella corrigiu. Ou para assustar e abrir caminho para o próximo. Amália foi até a janela da sala e olhou para a rua. O carro prata continuava do outro lado, imóvel. Ela não conseguia ver quem estava dentro, mas sentia o olhar. Eles estão marcando presença, Amália disse. E você vai marcar prova, Nairê respondeu.
Mirella pediu para Aaron subir. O síndico chegou com pressa, preocupado. Mirella explicou o que aconteceu e pediu duas coisas: registro imediato no livro do condomínio, com horário, e uma cópia do vídeo do corredor daquele momento, caso a câmera do andar pegasse o elevador. Eu vou providenciar, Aaron disse. Mirella também pediu que seu Rubio salvasse as imagens do hall e que qualquer pessoa alegando cartório, assistência social ou parente fosse fotografada e registrada. Nada de conversa. Quando Aaron saiu, Mirella voltou para a mesa. Agora a gente entra na fase de estratégia de verdade. Eles estão tentando te pintar como incapaz e te tirar de casa. Você vai provar o contrário com método. Amália encostou as mãos na caixa. E o que eu faço com isso? Transforma a caixa em prova oficial. Mirella respondeu. Não é só mostrar. É protocolar. Dalma ficou atenta. E o pendrive? O celular velho? Mirella olhou para Amália. Você tem alguém confiável para perícia digital? Nairê levantou a mão devagar. Eu conheço uma moça em Jundiaí. Ela não faz favor. Ela faz trabalho. Boa. Discreta. Ela já ajudou uma amiga minha quando o filho limpou o celular dela e disse que ela estava delirando. Amália sentiu um aperto na garganta. Era o mesmo roteiro. Chama ela, Mirella disse. Nairê pegou o próprio celular e discou. Falou baixo, direta, sem explicar demais. Do outro lado, a pessoa respondeu rápido. Nairê desligou e confirmou. Ela vem hoje. No fim da tarde. O nome dela é Laísa. Amália repetiu o nome na mente como se prendesse a esperança num ponto fixo. Enquanto aguardavam, Mirella organizou o plano do dia como uma sequência simples. Amália trocaria a fechadura ainda naquela manhã. Dalma ficaria com ela o tempo todo. Nairê não ficaria sozinha. E qualquer contato de Ícaro seria respondido por texto curto, sempre com testemunha, para manter registro. O celular de Amália vibrou. Ícaro mandou mensagem. Eu estou indo com uma pessoa que entende. Você vai assinar e pronto. Mirella pegou o telefone e ditou a resposta, para Amália copiar. Eu só converso na presença da minha advogada. Qualquer tentativa de forçar a assinatura será registrada. Minutos depois, a resposta dele veio. Então amanhã no escritório. Leva a caixa. Mirella sorriu sem humor. Ele quer a prova. Ou quer saber se você está blefando? Dalma perguntou. A gente vai. Vai, Mirella disse. Mas do nosso jeito. Amália sentiu um medo pesado. Ir até um escritório significava entrar no território deles. Mas Mirella continuou. Reunião com testemunha, em local controlado, com horário registrado. Se possível, com alguém do prédio que possa confirmar antes e depois. E eu vou estar junto. Nairê completou. E eles vão falar demais. Eles sempre falam. A troca da fechadura foi rápida. O chaveiro subiu, olhou a porta, trabalhou em silêncio. Amália ficou observando a mão dele girar parafusos, sentindo como se cada clique fosse um pedaço de segurança voltando. No começo da tarde, Aaron voltou com as imagens. O elevador mostrava um homem de camisa clara, segurando uma pasta, subindo e descendo no mesmo horário das batidas na porta. Ele olhava para a câmera e desviava, como quem sabe o que faz. Dalma guardou o arquivo em 2 celulares e em um pendrive novo. Pouco antes do fim da tarde, a campainha tocou de novo. Desta vez, Mirella olhou no olho mágico e relaxou um pouco. Era uma mulher de uns 30 e poucos, cabelo preso num rabo baixo, mochila simples, rosto atento. Nairê reconheceu. Laísa. Amália abriu a porta com a corrente e conferiu. Laísa entrou, cumprimentou rápido e pediu uma mesa limpa. Eu preciso ver o pendrive e o celular, ela disse, direta. Mirella explicou o contexto em poucas frases, sem novela. Laísa ouviu e assentiu. Se tem conversa apagada, dá para tentar recuperar. Se tem planilha, dá para mapear contato, horário, localização. Se tem foto e mensagem, dá para provar perseguição. Mas eu preciso de tempo e de cópia.
Amália colocou o pendrive e o celular sobre a mesa como quem entrega uma arma. Laísa conectou o pendrive no notebook dela e começou a olhar pastas. Ela não reagia com susto. Reagia com precisão. Depois pegou o celular antigo, checou o chip, olhou o número, comparou com a lista impressa. Esse número aparece aqui, ela disse, apontando para uma linha da planilha. E aqui tem um apelido. Zuleika riu. O coração de Amália deu um salto. Laísa abriu um arquivo de texto com poucas linhas. Era curto, mas gelado. Meta. Assinatura. Meta. Chave. Meta. Saída. Dalma colocou a mão na boca. Nairê fechou os olhos. Mirella respirou fundo. Isso ajuda muito. Você consegue provar que foi criado antes das ameaças? Laísa olhou os metadados. Sim. Tem data anterior ao cartório. Tem histórico. Amália sentiu um peso e um alívio ao mesmo tempo. Peso porque era real. Alívio porque agora ela tinha prova técnica, não só sensação. Laísa continuou mexendo em silêncio e, depois de alguns minutos, abriu uma pasta chamada Rio. Dentro havia fotos. Uma delas mostrava Ícaro com Zuleika, perto do Cristo Redentor. Outra mostrava um homem que Amália nunca tinha visto, segurando uma pasta parecida com a do falso cartório. No canto da foto, uma placa de escritório com nome e endereço no centro do Rio. Mirella anotou tudo. A reunião de amanhã vai ser com esse homem também. Eu tenho certeza. Amália ficou olhando para as fotos, sentindo a imagem do filho se afastar dela como se fosse outro ser. Laísa salvou cópias, colocou tudo em uma pasta criptografada e entregou um recibo simples do serviço. Eu volto com o relatório amanhã de manhã, com prints e datas. Amália segurou o papel como se fosse escudo. Mirella então fechou a caixa e falou a frase que Amália precisava ouvir. Agora você tem o que eles mais temem. Você tem prova com data. Dalma ergueu o celular e falou para a câmera, como se falasse para o mundo. Eles não vão mais chamar ela de confusa. Se você quer ver a virada dessa história, se inscreve no Afonso Story, porque a reunião de amanhã vai colocar Ícaro e a rede dele diante das provas que eles achavam que ninguém ia entender. Naquela noite, Amália não dormiu por medo. Dormiu pouco por planejamento. Ela deixou a roupa separada, a pasta pronta, e o telefone carregando. Do lado de fora, a rua parecia quieta. Mas dentro dela, a fase 3 já estava em marcha. A chuva tinha parado, mas o céu ainda estava pesado quando Amália desceu do táxi no centro do Rio de Janeiro. O prédio era antigo, fachada de mármore manchado, porteiro cochilando atrás do balcão. Mirella saiu primeiro, conferiu o endereço e fez um gesto para Dalma ficar perto. Laísa também estava ali, discreta, com uma pasta fina e um pendrive no bolso. Amália apertou a bolsa contra o corpo. Ela não vinha buscar briga. Vinha buscar verdade, com hora marcada. O elevador subiu lento, rangendo, até o 10º andar. No corredor, uma placa de metal indicava um escritório de consultoria. Era o nome que aparecia na foto encontrada no pendrive. No saguão, a recepcionista fingia digitar, mas os olhos seguiam cada movimento. Um relógio de parede marcava os segundos alto demais. Do lado de fora da janela, dava para ver os arcos da Lapa ao longe, meio apagados pela umidade. Amália percebeu que aquele cenário tinha sido escolhido para intimidar. Mirella bateu. A porta abriu e um homem de camisa clara surgiu com sorriso treinado. Dona Amália, que bom que veio. Eu sou Nilo. Entre, por favor. Amália entrou sem responder. Ícaro estava lá dentro, sentado como se fosse dono do lugar, perna cruzada, celular na mão. Ao lado dele, Zuleika, de blazer, óculos grandes, olhar frio. E na ponta da mesa, outro homem folheava papéis, como se aquilo fosse reunião comum. Ícaro se levantou na hora. Mãe, finalmente. Vamos resolver como gente. Mirella sentou antes de todos. A reunião começa com identificação. Nome completo de cada um e função. E ninguém grava só do lado de vocês. Nós também vamos registrar. Nilo ainda sorria. Claro, doutora. Estamos aqui para ajudar.
Zuleika inclinou a cabeça. A senhora está bem hoje? Ontem parecia muito agitada. Amália sentiu o golpe, mas não reagiu. Dalma colocou o celular na mesa, filmando. Laísa permaneceu em silêncio, observando. Ícaro falou com voz mansa. Mãe, você está sendo manipulada. Essa senhora que apareceu, essa Nairê, está colocando coisas na sua cabeça. Você assinou porque queria, lembra? Mirella abriu a pasta e colocou o boletim, as mensagens e a procuração falsa sobre a mesa. Ela assinou um ato específico. E existe uma procuração com assinatura falsificada circulando. Existe ameaça. Existe tentativa de invasão. E existe um plano escrito em arquivo digital. Vamos falar de fato. O outro homem na ponta da mesa pigarreou. Doutora, isso é sério. A senhora tem certeza de que não houve confusão? Idade pesa. Amália olhou para ele. Eu tenho certeza do meu nome. Ícaro respirou fundo e fez cara de filho ferido. Você vai mesmo fazer isso comigo? Vai me tratar como criminoso? Mirella respondeu sem emoção. Quem falsifica a assinatura já escolheu o lado. Zuleika deu um sorriso curto. A senhora não entende como isso funciona. A gente só tentou agilizar para evitar problema futuro. Seu filho tem direito. Dalma não se aguentou. Direito de roubar a mãe? Ícaro bateu a mão na mesa. Chega! Eu trouxe uma solução. Você assina aqui a autorização para eu administrar as coisas. É só até você se acalmar. Amália sentiu a pressão no peito. Era a fase 2 em papel. A palavra administrar era uma jaula. Mirella empurrou o documento de volta. Ela não assina nada. E agora a senhora vai ouvir o relatório. Laísa abriu a pasta fina e colocou uma folha impressa com datas e horários. Eu extraí metadados do pendrive e do celular antigo. Esses arquivos foram criados antes do dia do cartório. Não foram inventados depois. E aqui está a sequência. Ela apontou para a página. Arquivo com metas. Assinatura. Chave. Saída. Depois mensagens com contato identificado como Zuleika Rio. Depois a foto do escritório e do encontro. E por último texto, fase 2, tirar ela de casa. O sorriso de Nilo diminuiu. Zuleika manteve o rosto, mas os dedos dela apertaram a caneta. Ícaro tentou rir. Isso não prova nada. Pode ser coisa de qualquer um. Laísa virou o notebook e mostrou um trecho de conversa recuperada. Aqui aparece o número do seu telefone. Ícaro. E o número usado para ameaçar Amália. Eles estão na mesma rede de contato. E aqui, o nome que vocês usam para ela. Amália sentiu um nó na garganta ao ver o apelido escrito. Era cruel. Era o tipo de crueldade que não aparece em abraço. Mirella falou alto, para a gravação ficar clara. Se você está assistindo agora, se inscreve no Afonso Story, porque este é o momento em que a mentira começa a cair, e o que vem a seguir é justiça. Zuleika finalmente perdeu a paciência. Vocês acham que vão nos intimidar com papel e vídeo? Isso aqui é só família brigando. Mirella não elevou a voz. Não é família. É fraude patrimonial. É ameaça. É falsidade. E nós já protocolamos denúncia. O delegado foi avisado desta reunião. Inclusive, a senhora pode explicar a credencial falsa que tentou usar ontem. O outro homem na ponta da mesa ficou pálido. Delegado. Nesse instante, a porta do escritório se abriu. 2 policiais e um agente entraram com postura firme. Nilo levantou de supetão. Ícaro ficou imóvel. Zuleika engoliu seco. Boa tarde. Recebemos denúncia e solicitação de verificação. O agente disse. Quem é Ícaro? Ícaro tentou falar, mas a voz falhou. Mirella entregou a pasta com provas e apontou para os documentos. Laísa ofereceu o pendrive com cópias do relatório e dos arquivos. Zuleika se levantou e tentou sair pela lateral. Um policial bloqueou. A senhora fica. Amália estava sentada, mãos juntas no colo, tremendo por dentro, mas com o rosto quieto.
Ela viu Ícaro olhar para ela como se pedisse socorro. Ela não respondeu com ódio. Respondeu com silêncio. Pela primeira vez, ele não podia usar a emoção dela para escapar. O agente pediu que todos se identificassem. Pediu os celulares. Zuleika tentou discutir. Nilo tentou explicar. O outro homem tentou dizer que era consultor. A cada frase, a rede deles parecia menor. Dalma filmava sem parar. No meio do caos, um detalhe puxou tudo para o fundo. Ícaro, sem perceber, abriu uma mensagem e a tela brilhou. Amália viu uma frase curta. Outra vítima em Santos, mesma estratégia. Ela apontou. Ali. Olha ali. Laísa chegou perto e registrou. Mirella pediu que o agente preservasse o conteúdo. O agente confirmou e anotou. Ícaro começou a chorar. Mas era tarde. Zuleika fechou o rosto. Nilo passou a mão no cabelo, suando. Amália sentiu uma dor funda, não por perder o filho, mas por descobrir quem ele decidiu ser. Quando os policiais conduziram os envolvidos para esclarecimentos, Mirella colocou a mão no ombro de Amália. Agora você volta para casa com proteção. E com chance real de impedir a interdição. Amália levantou devagar. O ar parecia mais leve, apesar do peso no peito. Dalma se aproximou e falou baixo. Você não ficou calada. Amália olhou para a porta do escritório, para o corredor antigo, para o elevador que descia. Ela pensou em Nairê, sozinha em Campinas, e sentiu uma gratidão amarga. No caminho de volta, o celular de Amália ficou mudo pela primeira vez em dias. A fase 2 tinha sido interrompida. E a fase 3, finalmente, tinha nome, provas, testemunhas e coragem. Amália voltou para Campinas com o corpo cansado e a cabeça acesa. No ônibus, as luzes da estrada passavam pela janela como lembrança de tudo que ela quase perdeu. Mirella dormia com a pasta no colo. Dalma cochilava com o celular na mão, como se ainda precisasse gravar o silêncio. Laísa ficou acordada, revisando anotações e preparando o relatório final, porque prova não descansa. Quando o ônibus parou na rodoviária, já era tarde. O ar da cidade parecia diferente, mais úmido, mais real. Amália sentiu o peso do próprio nome, mas também sentiu algo que ela não sentia havia muito tempo. Controle. No dia seguinte, Mirella entrou com pedido urgente para impedir qualquer ato baseado em procuração suspeita. Juntou o boletim, as imagens do condomínio, as ameaças, o relatório da perícia digital e a confirmação de tentativa de entrada com credencial falsa. O que antes era só medo e intuição virou uma sequência organizada, com data, hora e testemunha. O banco enviou o relatório das movimentações. Pequenas transferências, testes e uma tentativa maior que foi bloqueada a tempo. O gerente ligou para Amália, pedindo que ela confirmasse pessoalmente dados e segurança. Desta vez, Amália não se sentiu humilhada. Se sentiu protegida por ter feito certo. No condomínio, Heron convocou reunião rápida com porteiros e funcionários. Orientou regra rígida. Nada de subir com papel na mão. Nada de parente preocupado. Tudo seria confirmado com a moradora por escrito. Seu Rúbio pediu desculpas mais de uma vez, e Amália não o culpou. Ela sabia que o golpe se alimenta do que parece normal. Nairê estava esperando no apartamento, sentada na mesma cadeira de sempre, mas com o rosto menos pesado. Quando Amália entrou, Nairê se levantou devagar e segurou a mão dela por alguns segundos. Eu estava com medo de você voltar e ter desistido, Nairê disse. Amália balançou a cabeça. Eu voltei mais forte. Nairê respirou fundo. Então você quebrou a corrente. Por alguns dias, Amália teve a sensação de que o mundo estava em pausa. O celular tocava pouco. As mensagens agressivas sumiram. As ameaças viraram silêncio, e o silêncio, pela primeira vez, não era medo. Era recuo. Mirella avisou que o processo iria correr, que poderia haver tentativa de contra-ataque com acusações, pedidos e versões. Amália já esperava. Ela não estava mais sozinha, nem desorganizada. Ela tinha rede, como eles tinham. Só que a rede dela era feita de verdade. E aí veio a parte que doeu de um jeito que prova nenhuma resolve. O vazio do filho. Não a ausência física.
A ausência de vínculo. A ideia de Ícaro como filho bom morreu naquela caixa. O que sobrou foi um homem adulto que escolheu usar o amor da mãe como ferramenta. Uma tarde, ele ligou de um número desconhecido. Amália atendeu por impulso e se arrependeu no mesmo segundo. A voz dele veio baixa, rouca. Mãe, eu errei. Eles me colocaram nisso. Amália respirou e deixou o silêncio responder primeiro. Depois falou devagar. Você assinou por mim. Você entrou na minha casa. Você chamou gente para me chamar de incapaz. Isso não é erro pequeno. Eu estava desesperado, ele disse. Desespero não falsifica assinatura, Amália respondeu. Ele tentou chorar. Tentou voltar para a posição de filho frágil. Amália desligou sem gritar. Foi o gesto mais difícil dela. E o mais livre. Na semana seguinte, Mirella conseguiu uma medida que fortalecia a segurança de Amália. Nada poderia ser movido ou administrado sem o consentimento dela. A tentativa de interdição perdeu força diante da documentação e das testemunhas. O prédio passou a tratar qualquer aparição de Zuleika ou de gente estranha como risco real. Laísa entregou o relatório completo. Havia datas de criação dos arquivos, histórico de conversas, e a comprovação de que as mensagens se encaixavam com a sequência de ações. Também havia algo mais importante. Um arquivo com uma lista de nomes e cidades. Santos, Guarujá, São Vicente. Nomes de outras mulheres mais velhas, com valores e observações. Amália leu e sentiu uma raiva diferente. Não era só por ela. Era pelo padrão. Era por quantas Amálias existiam por aí, quietas, com medo da vergonha. Ela chamou Mirella, chamou Dalma, e pediu orientação para encaminhar aquilo às autoridades. Pediu que o material fosse usado para ajudar outras vítimas, sem expor nomes na praça, mas sem permitir que o esquema morresse escondido. Eu não vou ser a que se cala, Amália disse. Nairê, ao ouvir isso, chorou em silêncio. Não era drama. Era alívio de uma vida inteira. Um mês depois, Amália fez uma coisa simples que parecia impossível antes. Ela trocou a fechadura de novo, desta vez por escolha e não por medo. Colocou uma planta na varanda. Comprou um rádio novo para a cozinha. Coisas pequenas que dizem para o mundo: eu ainda moro aqui. Eu ainda mando aqui. Dalma continuou aparecendo, agora não só como guarda, mas como amiga. Tomavam café e falavam de coisas comuns. E quando o assunto voltava para Ícaro, Amália não fingia força. Ela dizia a verdade. Eu sinto luto. Mas eu também sinto alívio. Nairê começou a visitar outras pessoas no bairro, discretamente, como quem espalha avisos sem precisar de palco. Não como heroína. Como alguém que aprendeu tarde e não queria ver outra mulher perder tudo. E a fase 3 de Amália ficou clara. Não era vingança vazia. Era liberdade com limites. Era justiça com cabeça fria. Na última noite daquela sequência, Amália abriu a caixa pela última vez. Reviu a frase no verso da foto. Fase 2. Tirar ela de casa. Ela virou a foto, pegou uma caneta e escreveu por cima, com letra firme. Fase 3. Tirar eles da minha vida. Ela fechou a caixa e guardou num armário alto, não como lembrança de dor, mas como prova de que ela não se apagou. O silêncio da casa voltou, mas desta vez tinha outro som por baixo. Dignidade. Se essa história te fez sentir justiça por dentro, se inscreve no Afonso Story e ativa o sininho, porque aqui você não assiste só história, você assiste liberdade.